Começa agora o programa Tá em Alta, comigo, Camila Cunha. Olá, eu sou a jornalista Camila Cunha e começamos agora mais um programa Tá em Alta. A cada semana com um convidado diferente e um assunto diferente também. O que estiver bombando nas redes sociais e também nas rodas de conversa. O assunto de hoje nós vemos muito no Instagram e muitas vezes a gente se pergunta, tá, mas como isso funciona na prática? Que é a consultoria de imagem, o visagismo, tudo que engloba esse universo. E para conversar com a gente, ninguém melhor que a empresária e consultora também, Rit Brasil. Rit, seja muito bem-vinda ao Tá em Alta, um prazer te ter aqui. Obrigada, Camila, obrigada pelo convite. Olá a todos e todas, né, que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir também. Sempre um prazer poder a gente ir mais a fundo, né, dos assuntos que estão em alta, que a consultoria está muito em voga, né, não só nesse recorte de 2023, mas há alguns anos já. E a gente vê cada vez mais efervescência sobre o assunto e dúvidas também, né, então é muito bom a gente poder hoje deslanchar um pouquinho. Exatamente, Rit. A impressão que eu tenho é que de pouquinhos anos para cá virou um boom. Tudo é consultoria de imagem, todo mundo faz, todo mundo quer fazer, mas ninguém sabe exatamente como funciona. Então, hoje eu vou começar te perguntando o que engloba esse serviço e como é uma consultoria. Perfeito. Eu acredito também que pós-pandemia as pessoas também viram a importância que é a gente trabalhar a imagem, né, principalmente porque o digital se aflorou muito, né, a gente vender tanto produto como serviço no digital, mas não só nesse recorte de tempo, a gente pode recortar uma década aí, né, para trás, e com certeza não é algo que se falará só nesse momento, nesse tempo, né. A consultoria de imagem, ela se preocupa pelo menos com 3 pilares e a gente já vem há algum tempo falando de um 4º pilar. São os pilares da comunicação, do comportamento, da aparência e esse 4º pilar na presença digital também, que a gente avalia e analisa cliente a cliente para que a gente possa posicionar, né, imageticamente, que é um dos pilares da comunicação, né, a imagem, né, então a gente precisa analisar verbal, a gente precisa analisar não verbal, como que esse nosso cliente, essa nossa cliente, pode ter mais resultado, né, com a sua imagem, com a sua intenção no mundo, né, então, porque tudo comunica. E é interessante tu falar isso, Rit, porque às vezes a pessoa tem a impressão, vou contratar uma consultora da imagem, ela vai lá arrumar meu guarda-roupa e dizer o que eu posso vestir e não vestir. Não, muito além disso. É importante a gente falar que existe também diferenciações, né, então, quando a gente fala nesse universo de imagem pessoal, a gente muitas vezes confunde, a pessoa vai lá arrumar meu guarda-roupa. A gente precisa entender que existe personal style, existe consultora de imagem e existe o trabalho da personal organizer também. Então, eu costumo falar e não, nenhum é melhor que o outro e nem não tem essa questão, é só porque a gente precisa realmente entender as profissões, né. A personal organizer, ela se preocupa, né, com essa organização e com essa vivência da pessoa dentro da casa dela ou do ambiente de trabalho, porque a gente sabe que não se delimita só ao lar, né, mas também a empresas, às vezes, né, o trabalho de uma organizer. O personal style, o trabalho de personal style, é justamente preocupar com o pilar de aparência. Né? Então eu vou ser a style, por exemplo, da Isa, né, da cantora Isa, e vou fazer os looks dela para os shows, enfim. E a consultora de imagem, ela trabalha com esses pilares que eu citei anteriormente, onde ela vai 360 graus, na imagem da pessoa. Então, a gente vai trabalhar desde o visagismo, então eu digo que é desde a pontinha do cabelo lá, o dedão do pé, porque a gente vai trabalhar o visagismo, então entra o quesito de cabelo, o óculos, entra o quesito do comportamento, né, então, assim, como que a gente vai preparar essa cliente, às vezes, eu agora mudei de profissão, ou eu fui promovida na minha empresa, eu preciso me preparar mais para fazer um evento dentro da minha empresa, ou eu receber as pessoas para reuniões, ou eu tô indo viajar a negócios, e como que o que eu tenho que me preocupar com isso, né? Quais são os códigos que são importantes eu observar. E também desmistificando essa questão de elegância, como a gente tinha como padrões, né, fechados há algum tempo atrás, e a gente começa a entender que a elegância também tem
precisa ser comportamental, né, de conduta, não só códigos fechados para que, então, eu vou trabalhar agora no ambiente de trabalho e as mulheres não podem mais usar calçados, não podem usar calçados abertos, né, como a gente tinha antes. Algumas empresas ainda, né, determinam esses códigos e aí conforme a conduta, né, da empresa, enfim. Mas a gente precisa entender que esses padrões vêm sido flexibilizados, na verdade, discutidos, né? Porque hoje em dia, até mesmo um padrão, por exemplo, de estudo é diferente, né? As pessoas começam a repensar desde por que eu vou fazer uma faculdade, né? Então, se eu vou querer ficar realmente 4 anos estudando acerca disso, ou se eu prefiro primeiro maturar essa ideia, entender, e aí as pessoas começam a querer se entender mais, e por isso também a busca pela consultoria de imagem, né? Então eu fiz ali um grande caminho, mas é essa busca que as pessoas estão tendo, né? Então, começar a entender um pouquinho delas, né? E não né? deixa de ser... Me corrija se eu estiver falando errado, mas alguma coisa relacionada também, que agora a gente fala muito e se volta mais para isso, para um autoconhecimento, de como que tu quer se mostrar. Aí eu te pergunto, quando os teus clientes chegam, clientes de maneira geral, homens, mulheres, qual é a maior busca que eles têm? O que eles querem com uma consultoria de imagem? Eu sempre digo, e um comum que tem é que tá todo mundo num momento de mudança, né? Então, é um momento de mudança quando a pessoa me procura, porque se ela não tiver neste momento de mudança, ou que as coisas não fazem mais sentido para elas não têm por que estarem procurando isso, né? Porque quando a gente percebe, né, o vestir, né, muitas vezes a gente elenca isso puramente a roupa, quando a gente fala consultoria de imagem, na hora vem roupa na cabeça, né? Sim. Mas isso tem outras relações, a gente tem desde pensar o formato da sobrancelha, a gente tem desde pensar o design do óculos, a cor do óculos, se a gente vai usar um solar, a gente pensa a saturação da cor, enfim, a gente vai pensar os acessórios, o relógio, né, vai ser digital, vai ser analógico, como é que vai ser, então tudo isso está ali. E eu vou citar alguns exemplos, assim, que eu vejo que as histórias, elas são muito mais gostosas de entender do que uma teoria, né. Então, eu já tive clientes teve uma cliente que chegou pra mim e ela disse, olha, eu vim procurar o teu trabalho porque eu sou médica, não tenho tempo pra ficar indo em salão e eu já cansei de ir em salão e o meu cabelo ficar de um tom que eu não queria. Então, eu cansei já de comprar roupas que não eram as roupas que ficavam, que eu queria usar, ficavam paradas no meu guarda-roupa, então, bem prática, né? Sim, assim, como, não quero perder tempo. Como geralmente o pessoal da medicina né? Eu estou aqui pra resolver, Sim. Vamos dar um remédio, vamos resolver. E aí já teve clientes que chegaram pra mim e disseram, olha, aconteceu que eu tava numa reunião, isso foi até um cliente masculino, né, homem, eles sentavam numa reunião, um grupo de negócios, assim, e eu percebi que várias pessoas foram perguntadas, questionadas, entrevistadas naquela roda de conversas que eu estava, e eu não fui questionado, eu não fui, né, e eu percebi que a única coisa que me diferenciava deles não era o meu intelecto, mas sim a minha imagem. E eu realmente tinha deixado faltar com a minha imagem naquele evento, né? Eu não estava me preocupando, porque no começo da minha carreira eu me preocupava. Agora eu já não estava me preocupando. E quando eu mudei esse ambiente, né? As pessoas já não me conheciam como me conheciam no ambiente original. Elas não chegavam a mim para saber que eu era referência, perguntar sobre, responder. E ao mesmo tempo teve uma vez que eu ouvi de uma cliente que é uma frase que eu sempre uso, e se você que está ouvindo agora já ouviu eu falar, me desculpa, mas, né, sempre tem quem não ouviu, que é uma cliente que ela me procurou uma vez, e a gente fez um trabalho incrível, assim, de reposicionamento de imagem, e ela disse assim, olha, eu ouvi esses dias, eu sempre pergunto para os clientes, né, qual que é o objetivo do trabalho, por que você está me procurando, né, para realmente saber se eu posso ajudá-las, né? Porque às vezes a pessoa quer alguma coisa mais rápida, curta, e eu não consigo entregar, porque o meu trabalho, ele é mais demorado. Ele é mais prolongado, porque a gente precisa entender a pessoa para posicionar a imagem dela. E ela me disse assim, sabe que... Primeiro, porque eu recebi indicação tua, e segundo, porque... aconteceu essa semana numa reunião da empresa, assim, é um órgão público que ela trabalha, e ela disse que na reunião ela estava entre colegas naquela mesa de reuniões, e a superior dela disse para ela assim, olhou para ela e disse assim,
nossa, olha que ninguém te dava nada. Que eu vi o teu currículo agora, não imaginei que tu morou tanto tempo fora do país, fazendo pós-doc, que, né? E começou a falar sobre o currículo dela. E ela disse, eu cansei primeiro de ficar sentada entre as pessoas na sala de reunião, porque ela começou ali a se perceber que ela estava sempre se escondendo, de uma certa forma ou outra. E também de passar essa impressão. Olha que ninguém te dava nada. Então, os motivos são sempre diferentes. Mas a razão, né, digamos, o sintoma ali, ele é o mesmo que é o momento de mudança, né? A pessoa encheu o saco, né? Ela justamente encheu o saco de comprar coisas que ela não usa, de ter aquele guarda-roupa abarrotado de peças com etiqueta, ou de ter um cabelo que ela sempre se olha no espelho e diz assim, nossa, isso aqui não sou eu, né? Ou mesmo, muitas vezes que eu escuto das minhas clientes, porque a minha forma de atender, ela é muito de treinar a minha cliente a fazer aquilo sozinha depois, né? Então ela diz não assim, se tornar ela dependente da profissional, né? Não tornar ela dependente, então ela precisa adquirir aquele conhecimento, né? Não só dizer isso é feio e bonito, né? Porque feio e bonito é algo muito subjetivo, né? E ela disse assim, Rit, eu passei a aprender contigo como fazer e isso me libertou, né? Então, porque justamente o conhecimento, ele tem que te levar para esse lado. Até porque se é pra gente ter regras, a gente vai no Google, né? O Google fala lá, estampa combina com o quê, né? A cor tal combina com qual. E quando a gente procura um profissional, a gente quer que esse profissional nos olhe 360 graus, como todo bom consultor de imagem, toda boa consultora de imagem faz. Eu acho que aí tá o diferencial e aí também entra um pouco da dúvida. Tem gente que pode dizer assim, pra ficar elegante, eu sempre tive na minha cabeça que ficar elegante use um terninho, tá? E aí, tu estava falando sobre as profissões, ainda existe aquele estigma de que o médico precisa se vestir de tal forma para que se mostre uma autoridade, já quem está, o corretor imobiliário que a gente estava falando, normalmente eles andam todos do mesmo jeito. Existe isso ainda? É necessário que exista uma vestimenta específica, que as pessoas ficam presas nisso em cada profissão? Agora eu posso dizer assim, ó, sim e não. Por quê, Camila? Porque tem muita gente que quer comprar isso, né? Tem muita gente que quer comprar essa verdade, que é a verdade de que a pessoa usa o terno e por isso ela é muito boa no que ela faz, né? Então, mas se a gente olha para esse pilar de posicionamento de imagem, que é comunicação, que é comportamento, que é aparência, que é a presença digital e que a gente quer trabalhar com essência, né, que é o que eu faço cliente a cliente, eu sempre digo, não existe mais isso de guarda-roupa profissional e guarda-roupa pessoal. Guarda-roupa para isso e guarda-roupa para aquilo. Isso não existe até mesmo porque a gente tem um planeta gritando e dizendo eu não aguento mais tanto lixo, eu não aguento mais tanta mudança climática. Então eu sempre falo assim, primeiro essa questão do consumo consciente, olha como a gente pode abordar tantos e tantos temas, né? A questão do consumo consciente não é que você precisa ir lá e pagar R$500 numa camiseta básica de algodão, porque o algodão foi colhido e plantado da maneira orgânica, enfim. Se você compra nessas plataformas online aí, que não sei se posso citar o nome aqui, pode. Mas se você compra no Shine, enfim, ou na Shein, eu não sei como é que cita, e você compra e usa tudo que você compra, você tá comprando consciente. Agora, se você só compra, porque eu vou ver a modinha, porque eu vou usar 2 semanas e depois você, pronto, nem sabe o destino que vai dar para aquilo, aí você precisa começar a repensar, né? Então... A questão não é comprar lá, e sim como que tu vai utilizar dessas peças. Como comprar, né? Não vou comprar uma festa porque eu quero no final de semana com aquele vestido e depois ele vira descartável. Acabou, né? Então, porque existe uma questão financeira aí. Muitas pessoas não podem pagar R$500 na camiseta básica. Às vezes vai pagar R$500 na calça, que é mais importante, que vai usar muitas vezes, mas não na camiseta básica. Então, eu sempre falo assim, o consciente é para cada um, né? Para cada família, para cada situação, enfim, vai se dar dessa forma. Só que você precisa entender e ter responsabilidade por o que você faz, né? Então, se você vai lá e compra uma peça de R$19,90 e você usa ela de maneira eficaz, você usa por muito tempo, você lava, ela tá inteira, né? Todo esse pensamento que a gente precisa ter desse custo-benefício dessa peça também, bom, eu estou fazendo de uma forma, consciente, meu consumo está sendo consciente. Ou não, ele está sendo só efervescente porque eu quero algo
volátil para agora, porque você não se dá ao trabalho de olhar o seu guarda-roupa de novo, você não se dá ao trabalho de pensar, gente, como é que eu posso usar, como hoje, né, eu coloquei esse colar aqui embaixo da gola, camisa aqui, e é um colar que, via de regra, eu uso ele sempre quando o colo tá exposto, enfim, e ele é uma choker, assim, então ele ficou só um detalhe aqui aparecendo, então qual que é a intenção? Eu vou revisitar essa forma de fazer, eu vou buscar de uma outra forma criativa. A gente precisa entender que nessa era, digamos, né, nesse momento que a gente está, onde todas as coisas precisam ser rápidas, práticas e fáceis, muitas vezes a gente se torna irresponsável com esses atos de consumir rápido, ou mesmo de antes, a gente nunca tá pronto, né? Eu sempre acredito nisso também, quando tu traz a pergunta ali, né, das roupas para as profissões, né? A gente nunca tá pronto se a gente for trazer por esse lado mais filosófico das coisas, né? Eu nunca tô 100% sabendo tudo da minha profissão, creio que tu também no jornalismo, e, né, quem tá nos ouvindo da medicina, da fisioterapia, a pessoa que é dona da escola de pilates, enfim, a gente nunca tá pronto. A gente tem que se preparar, e tá se preparando sempre, e está intencionando isso também. Então eu vou colocar o meu blazer para trazer seriedade, e eu estou preparada para trazer essa seriedade para o meu cliente. Eu tenho muito mais do que isso, eu tenho comprometimento com ele. Eu chego no horário que eu combino, eu chego antes, eu preparo o ambiente, eu acolho ele, eu ouço, eu tenho lisura nas minhas palavras. Então, tudo isso é muito importante quando a gente vai falar de imagem, né? Porque a imagem não é só aparência, a gente tem que desmistificar isso. A gente tem que quebrar isso. A gente pode muito bem, por exemplo, o médico, né? Como a gente fala ali, muitos clientes que eu atendo, né, e que eu tenho e ainda terei, né, da medicina, o que é o pilar para eles? Conforto. Muito forte, muito forte, muito forte, conforto. Porque eles fazem plantões, eles usam Crocs. Sim. Tem uma cliente médica minha que ela diz assim, Rita, tu não vem pegar no meu Crocs, tá? Tu não vem pegar no meu Crocs, dá licença. E eu disse assim, eles usam Crocs, né, gente? Não que isso seja bom ou ruim, mas eles usam Crocs. E a gente não pode dizer, pronto, tu vai pra tua viagem e tu vai levar o teu Crocs. Não, eu vou ter que, de repente, pensar com ele quais os calçados, então, que vão estar nesse guarda-roupa. Porque qual a intenção, né? Muitos dos clientes que eu atendo, eles querem se posicionar no digital também. Então, a pessoa não pode viajar lá para uma reunião de networking, de negócios, de Crocs, né, gente? Então, a gente começa a delimitar algumas questões, assim. Não, eu sou a Boca Rosa, eu tenho todo o meu style, eu vou usar o Crocs lá da... Sim, que nela vai ficar mega fashionista. Gente, ela pode, né, gente? A gente não é Boca Rosa, vamos combinar, né? Que nem não é o Steve Jobs que vai de jeans, você não é o Steve Jobs. Sim. E aí, Rit, quando tu fala em quebrar a ideia desse ter um guarda-roupa profissional e um guarda-roupa pessoal, tu falou pela parte do consumo, pela parte econômica também, obviamente, mas aí eu te pergunto, as pessoas, eu sinto que às vezes as pessoas ainda têm uma restrição no sentido, por exemplo, assim, eu sou uma advogada muito séria, tá? Trabalho num escritório de advocacia e agora, no final de semana, eu tô indo no mercado. Mas na minha cabeça me vem uma preocupação de que eu não gostaria que o meu cliente ou o meu futuro cliente me visse de moletom ou de rasteirinha no mercado. Tu acha que é necessária essa preocupação? É bem importante. Eu sempre falo para as pessoas que a gente não deixa de ser quem a gente é em nenhum momento da nossa vida, né? Ou não deveria, pelo menos, né? Então, assim, ó, porque senão a imagem, ela rui, né? Ela não tem coerência, né? Então, isso a gente vai falar só, digamos, a Rit, que trabalha com posicionamento de imagem pessoal, a gente vai falar, se a gente tá falando com o pessoal do marketing de uma empresa, a gente vai falar em vários setores isso. Eu sempre falo para as clientes, né, às vezes quando eu chego nos guarda-roupas e elas me olham aquele vestido amarrotadinho, cheio de bolinhas, já tá meio transparente. Não, Rit, mas não tira esse, porque esse é o vestido que eu vou no mercado no final de semana. Sim, e a gente tem um apego também. A gente tem um apego, né, gente? Porque a gente é apegado, o ser humano é apegado. Sim. O ser humano tem problema com mudança, ele tem problema com novo, ele tem problema, sabe? A gente gosta de polos, a gente gosta de ser bom e ruim, a gente gosta de ter controle. Então, por isso que a consultoria é comportamental. Então, eu preciso dizer para minha cliente, claro, vamos deixar ele aqui, porque eu sei que no final de semana, ou ela vai no mercado às vezes no meio da semana, obviamente, tu vai vir aqui no guarda-roupa e tu vai lembrar, gente, hoje eu vou botar aquele meu vestido que é de ir no mercado. Então, eu sempre digo assim, ó, que quando o teu guarda-roupa, ele tá setorizado demais, ele não tá mais funcional. Ele não é pra tua vida.
Ele já foi um dia, mas ele não é mais. Tu diz, não posso ter uma roupa específica para cada ocasião. Uma roupa específica para cada ocasião. Essa aqui é a roupa de ir no mercado, essa aqui é a roupa de ir no salão de beleza, essa roupa é do final de semana. Ok, é claro que a gente vai ter, pronto, vai andar sempre agora, porque daí todo mundo, né, que a gente tem os polos, diz, pronto, agora vai andar sempre, é camisa. Sim, não, gente, vamos lá, voltamos. A gente vai se preocupar em pensar, hoje, se eu for encontrar no mercado meu cliente, o meu futuro cliente, aquele cliente que eu quero, né? Ou a pessoa que vai me contratar que eu quero. Eu vou estar bem se ela me ver assim. E, de repente, o que você precisa, você é advogada, como esse exemplo que tu citou, você é advogada, você usa a semana inteira, você preza por usar mais blazer, mais calças de alfaiataria, enfim. E nesse final de semana você tá no mercado, você vai usar o quê? Uma calça jeans reta, se você gosta de um jeans, né? Uma camisa, um blusê, digamos, né? Que é aquela camisa sem botões, ou mesmo uma blusa de algodão, uma t-shirt de algodão. Vamos prezar que ela seja mais limpa, que ela não tenha tanta estampa, ou que se tiver estampa, seja algo que realmente fale sobre você, né? Tenha significado pra você, não uma peça completamente aleatória. Ou vamos colocar, de repente, até um moletom, um jeans com moletom. É um jeans mais reto, já traz a temporalidade, a gente já tem datado ali na história da moda, né, como uma peça mais coringa, mais atemporal. A gente vai usar um moletom, esse moletom vai ser limpo, de repente ele vai ter até um quê que parece um linho, né, assim como lá na minha loja a gente tem para vender, depois a gente deixa, né, o marketing aí. Então, o que ele simboliza para você? Ou não, ele vai ser um moletom rosa, de um rosa bem saturado, bem intenso, um rosa fúcsia, assim, porque eu sou amável, eu sou comunicadora. O que o rosa transmite? O que o rosa ele transmite cuidado, ele transmite amabilidade, ele transmite esse sensorial do feminino. Então, eu quero comunicar isso para as pessoas, né? O meu tênis é calça jeans, é moletom e tênis. Mas o meu tênis não é um tênis de plástico, ou um tênis emborrachado. Ele é um tênis em couro, ou ele é um tênis meia, sem cadarço, e ele tá completamente limpo. São esses detalhes. Não é se arrumar como se tu estivesse indo pro escritório quando tu vai no mercado. Às vezes as pessoas têm dificuldade de enxergar isso, e algumas pessoas poderiam até ter questionar. Rit, me deixa, no final de semana eu não quero me arrumar. Mas não é uma questão do se arrumar. Porque a gente vai estar o tempo inteiro se vestindo, né? A gente não anda pelo mundo, né, gente? Então isso é óbvio. E a gente precisa começar a colocar a intenção, né? O trabalho que eu faço com as minhas clientes é justamente trazer isso. Qual que é a intenção? E outra, me conta, como é que vai estar o cabelo esse dia? E aí eu sempre costumo dizer assim para as clientes perguntar, quando faço os workshops também, eu trago assim o tema, me conta, tu acha que a primeira impressão conta? Será que é justo a primeira impressão contar? Porque, de repente, esse dia, Camila, eu fui no mercado e eu vivi um dia do cão, toda semana. Eu saí sábado de manhã pra ir no mercado daí, amarrei meu cabelo, aqueles coquinhos que a gente faz, né, gente? Quem nunca? Sim. Quem nunca, né? Quem sempre, né? Quem sempre. Saí de casa, o bebê tava chorando horrores, já não aguentava mais, o cachorro tinha, sei lá, feito coisa que não devia em casa, o marido também já não acordou num dia bom, aí a gente saiu meio assim de casa, botou uma calça que depois foi ver que tava até manchada de água sanitária, aí tudo assim, aí no mercado me encontrei com uma cliente, e sobretudo ela tava com uma amiga, e ela disse assim, essa aqui é a Rit, é minha consultora, e aí é justo, será que é a primeira impressão? Porque assim, a tua cliente sabe de ti. Ela sabe o teu potencial. Ai, não, agora eu tô falando é super injusto. É injusto. É injusto. Mas a gente consegue anular a primeira impressão da amiga? Difícil. Quer dizer, a primeira impressão não vai ser anulada. A cliente vai dizer pra ela, não, tu tem que conhecer o trabalho da Rit, porque ela é incrível. Mas aí uma segunda... A primeira se tiver, não, né? Se tiver a oportunidade. Então, são essas oportunidades que a gente perde. E eu sempre digo para as pessoas assim, é claro que um trabalho de consultoria de imagem, um trabalho de reposicionamento de imagem, ele tem o seu valor, né? E ele tem o seu custo também, que não é um custo baixo, né? Então, você precisa investir no trabalho do profissional e você precisa investir depois numa mudança de cabelo, de repente, se for o que você vai ter que vestir, porque cada pessoa é uma pessoa, de repente adquirir peças, de repente adquirir um calçado, de repente, enfim, você vai ter que... São investimentos, né? E tem gente que pergunta, isso eu acho que talvez tu escute, Rit, eu queria muito fazer uma consultoria contigo, mas eu não tenho dinheiro para trocar minhas peças, eu não posso ir agora fazer um rancho novo, e aí como que tu... Isso eu sempre falo, né?
cada consultora trabalha de uma forma, e aqui eu só posso responder por mim também, né? E eu sempre digo para as clientes, eu delimito um tempo depende do trabalho que a cliente me contrata, mas de pelo menos de 2 a 6 meses é o tempo que eu fico junto com a cliente, né? Então, quando é um trabalho completo, né? A gente vai ali pelo menos 3 a 6 meses junto. E eu sempre falo, a gente vai fazer por partes, né? Então, primeiro eu preciso entender a urgência da cliente. Teve clientes que a primeira coisa que elas me pediram, eu quero primeiro mudar meu cabelo. Eu não quero pensar nas roupas, eu quero primeiro mudar meu cabelo, porque era a maior urgência para a vida dela. Ela disse, Rit, eu já tô há quase 2 anos cuidando da minha mãe, eu não tinha tempo para ir no salão, eu não tinha tempo para viver, eu não tinha tempo para nada. E agora minha mãe acabou falecendo e ela me mandou, tipo, uma mensagem na semana que a mãe dela faleceu, Rit, eu quero fazer o trabalho. Daí, eu até dei um tempo pra responder e mandar o orçamento pra ela, daí ela me chamou de novo, Rit, eu quero, quase que, né, Rit, dá licença, eu quero fazer o trabalho. E eu disse, não quis te mandar antes, porque tava, né, imaginei ele o luto e tal, ela disse, não, é justamente agora que eu tô precisando. E aí... Tem a ver com o emocional dela. Muito, muito. E ela disse assim, ó, eu tive que me deixar de lado por todo esse tempo. E agora eu preciso. E a primeira coisa é o meu cabelo. E ela tava num impasse onde ela queria deixar a raiz, né? Porque tava os cabelos brancos já latentes. E aí a gente precisou fazer um trabalho nesse sentido, né? De como que ela ia deixar os cabelos brancos, mas também ela ia se sentir jovem, né? Porque já que ela também estava se abandonando há tanto tempo, assim, né? Como as palavras que ela usou. E foi muito bacana. Então, depois a gente foi pro guarda-roupa, enfim, fez todo o trabalho. Mas foi por partes. E isso não é... Mesmo que você tenha o cartão Black lá, sem limites e tudo mais, você não tem que trocar tudo de uma vez. Seja o seu cabelo, seja o seu óculos, seja o seu guarda-roupa, seja... Não tem porquê. Primeiro você precisa processualizar isso. Primeiro você precisa entender. Eu costumo, no meu trabalho, dizer para os clientes, então, que é assim, a gente vai trabalhar estação. Né? A cliente me contrata agora, o que eu apresento, que está no orçamento dela, o trabalho ali, ele é feito, quem me contrata agora em setembro, outubro, a gente vai trabalhar primavera-verão, porque é o que a gente vai viver, né? Agora, neste momento. A gente não vai trabalhar até o guarda-roupa de inverno que já passou, né? A gente vai trabalhar daqui para frente. Por quê? Porque lá em março, quando vira a coleção, quando a gente começa a vender inverno de novo, em março de 2024, ela já não é a mesma pessoa. De repente, ela nem queira comprar aquelas coisas que naquele momento ela E ela já passou por essa transformação também, E ela né? já passou, e ela já entende. Então, eu sempre deixo também esse momento que daí, eu sempre falo pra cliente, aí depois 2, 3 horas você me contrata, essas 2, 3 horas a gente vai só ver, pontuar essas peças de inverno mesmo e entender o que a gente vai adquirir, o que vai entrar, o que não vai entrar, aquilo que a gente vai querer montar, porque também essa questão de, eu sempre coloco isso para cliente, né, como eu a vejo neste momento, que a gente vai mudar neste momento e como eu a vejo no próximo 1 ou 2 anos, porque muitas pessoas primeiro têm que, a gente vai primeiro ajustar um lado, e depois a gente tem pessoas que precisam de um toque feminino. E aí, eu atendi uma cliente, ela é engenharia civil, e ela me procurou porque estava perto dos 40, e a vida inteira ela não se observou, e ela não sabia como fazer. Ela disse, Rit, eu sou da engenharia civil, entendeu? Eu trabalho com isso, eu sou, assim, casada, né, com a vida dela toda estruturada e tudo mais, mas ela queria se sentir mais feminina. As pessoas pensam que é pros outros, mas eu acho que a maioria das vezes é pra si próprio, né? Não. É muito pra si própria, assim, é por algumas questões que os outros nos causaram muitas vezes, Sim, né? sim. Por alguma dúvida que nos foi imposta, por alguma questão, mas é por nós, para que eu me resolva, para que eu sinta segurança agora de que sim, eu vou colocar um batom vermelho com uma camisa roxa e eu estou comunicando o que eu quero comunicar, né? Então, eu estou comunicando, sim, que eu sou feminina, sim, que eu sou sensual e que não há nenhum problema nisso. E que eu vou usar uma camisa que vem do guarda-roupa do masculino. E então, a gente traz essas simbologias. E eu vou usar a camiseta da Adidas amarela com o blazer com o azul. E eu vou expressar justamente o que eu desejo, porque é intencional. E essa cliente que ela me procurou na época, eu lembro que ela trazia, assim, no visual dela, muito a questão de usar, ela usava, por exemplo, uma estampa, quando ela usava, era uma estampa preto e branco, eram algumas cores nesse sentido, assim, porque ela era sempre muito básica no trabalho também, às vezes trabalhava uniformizada, e quando ela ia usar, queria se sentir feminina, ela usava preto e branco,
E o contraste dela médio para baixo, assim, então já usar um preto e branco já assustava no seu visual, né? Os cortes acabavam sendo cortes mais para mulher mais madura, e aí os 40 anos, quase 40 anos dela, ficavam quase 50 e pouco, 60, né? Então, eu digo assim, eu falei para ela, tu tá ganhando anos a mais, né? Com essa tua tentativa de fazer, mas o que vale é a tentativa, porque tu percebeu que tu precisa fazer, que tu precisa de outras formas. E aí a gente foi trabalhando aquilo e a gente foi entendendo, né, que o ser mais feminina para cada uma de nós vai ser de uma forma, né? O ser forte, eu quero me posicionar como uma pessoa forte. Tá, e o que é pra ti, Camila, se posicionar como uma pessoa forte? Eu ia te perguntar isso porque, por exemplo, assim, não existe uma cartilha que diga assim, a pessoa que quer passar seriedade veste tal roupa. Não sei se seria fácil, eu procuraria no Google. A pessoa... Existe, por exemplo, se a minha concepção for diferente. A gente vê na internet aquelas coisas, por exemplo, assim, que antes a pessoa chegava para uma entrevista de emprego com um salto fino, muito alto, e a pessoa tinha uma impressão. Depende de quem tá avaliando também, mas hoje eu já fico pensando, se eu for a pessoa desse RH e entrar na sala uma mulher com uma saia midi rodada, um tênis, uma coisa diferente, talvez ela me chame mais atenção do que aquela que tá totalmente formal com salto fino. Isso é uma mudança? Isso existe? Total. Tu sabe que, como eu falei antes, né? Nesse caso, sim e não, de novo, né? Porque é muito mais fácil a gente vender quando a gente tem uma cartilha dizendo isso é assim, isso é assado, né? Então, é muito mais fácil vender quando a gente entrega só uma cartela de cores para cliente e diz assim, pronto, as cores são essas agora, o que eu não acredito, né? Então, depois a gente pode falar um pouquinho mais disso. Vamos entrar nas cores, com certeza. Mas... tem muitas vertentes que levam, sim, para esse lado. Então, se você quer ser séria, parecer séria, você quer ser forte, enfim, você vai usar blazer, vai ser azul marinho, e enfim. Só que a gente não explica para as pessoas, muitas vezes, que cor não é só um fator. A cor, ela é psicológica. A cor, ela elas são muitos fatores, né? Como eu falo, no meu processo de coloração, a gente precisa analisar os fototipos cutâneos. Então, a gente precisa entender de ciência para entender sobre os fototipos cutâneos. A gente precisa entender cor como característica, porque daí é analisando a pele da pessoa. A gente precisa entender cor como personalidade. E como eu entendo a cor como personalidade, eu entendo alguns aspectos de que, por exemplo, tu gosta de azul marinho? Eu vou dizer, Camila, usa azul marinho porque azul marinho traz profissionalismo. Tá, mas assim, Rit, aí tu vai me dizer, eu não gosto muito de azul marinho. Tá, pode ser de repente só um momento que tu esteja no momento onde tu precise mudar o padrão. Porque às vezes a gente tá assim, eu não gosto muito, mas também eu usaria, entendeu? Vamos testar pelo menos. Vamos testar pelo menos, porque eu tô nesse padrão aqui, mas eu posso testar aquele ali, pode ser que seja. A cor, ela é incidência de luz, a cor, ela é cultural, a cor, ela é psicológica, né? E às vezes tu vai me dizer, porque é psicológico, vai dizer, gente, mas azul marinho. Tá, mas essa frase, a cor é psicológica, o que exatamente tu quer me dizer? A cor é psicológica quando a gente, por exemplo, fala ali, eu tô roxa de fome, né? Então, quando ela tem significados psicológicos pra gente, né? Então, como existe até um livro incrível chamado Psicologia das Cores, né? Então, quando eu escolho laranja pra colocar lá no Burger King, que vai ser uma cor que vai chamar, né, a atenção e vai desencadear que a pessoa tenha mais fome, porque, né, enfim, a gente não vou Boa parte dos mercados tem amarelo, agora as cafeterias na moda tem rosa e branquinho. Isso, então, assim, ó, essas cores, o que essa psicologia traz, né? Então, é esse lado também. E a gente precisa entender que, sendo psicológico, psicologia, a gente vai ter que analisar, tem o inconsciente coletivo, mas a gente precisa analisar o meu cliente aqui. O que é o meu cliente? Para a vida do meu cliente, né? Vamos a antropologia aqui, né? Em Santa Maria, ou para a vida do meu cliente, ou para essa área de atuação, para os jornalistas, o que publicitário. A pessoa se formou publicitária e tal, agora vai usar terninho. Gente, não tem condições. Jornalista, será que vai usar terninho o tempo inteiro? Não, e a gente já viu essa mudança, né? Quando tu fala do jornalismo. Aquele jornalismo que a gente só via sentado na bancada. O Bonner e a Fátima de blazer, de terno, de gravata. E hoje a gente vê o pessoal do G1, de manga curta, tatuagens, brincos, coisas diferentes, a Maju com aquelas roupas coloridas maravilhosas. Isso já é uma mudança enorme, né? E assim, ó, agora tu perguntando isso, essa questão, ela traz muito, quando tu citou a questão de chegou pra entrevista ali, ou chegou com salto-agulha, a saia, lápis, digamos assim, ou chegou com uma saia mais rodada, chegou com um tênis, chegou...
Eu pensaria, essa pessoa é mais ousada, já me criaria uma... Essa pessoa sabe o que ela tá fazendo. Primeiro a gente ia pensar isso, né? Sim, a gente, ou ela causou segura. estranheza, né? Ela é segura. Ela é segura, ela tá me dizendo alguma coisa, ela veio aqui, ela veio sabendo o que ela quer, né? E a outra a gente vai dizer assim, tá montada. Sim. Né? Às vezes a gente vai olhar e vai dizer, tá montada. Tá montada. E aí, esse tá montado hoje, a gente já não vê mais com bons olhos, né? A elegância, aquela elegância que tu senta na mesa, tá toda dura comendo, e aí tu corta daquele jeito. Essa elegância, a gente já não vê mais com bons olhos. Já fica mecânico, esquisito, né? Mas eu não estou dizendo elegância não importa, códigos à mesa não importam. Importam, é claro que importam, né? Tanto, porque senão a gente vivia lá na barbárie, né? Comendo com a mão, enfim. Mas percebam como é cultural, né? Porque na Índia, por exemplo, é rico demais comer com a mão, né? Então, dependendo da cultura, então a gente precisa entender os recortes. E aí, a gente precisa falar de tendência enquanto comportamento, não só a tendência da cor da roupa que a gente vai usar esse ano. A gente precisa falar de uma macro tendência, que a gente corta num período de tempo, quando a gente fala de uma macro tendência de pelo menos uns 20 a 30 anos, onde se entende que as pessoas estão buscando por autenticidade. E aí a gente vai na Casa Cor, por exemplo, e vê ambientes onde trazem, por exemplo, uma selva para o meio de uma sala. Porque a pessoa, ela tá dizendo assim, ó, eu quero fazer do jeito que eu quero. Eu não quero mais que a sala seja daquele jeito, engessada, com as poltroninhas assim. Eu vou colocar o meu sofá da cor mais estupenda que eu achar, e aí depois qualquer coisa eu vou forrar, eu vou reciclar, ou mesmo eu vou deixar o sofá rasgado. Vários restaurantes riquíssimos que a gente vai em São Paulo, por exemplo, o da Paola Carosella, que é a conhecida ali como ex-Masterchef. Eu lembro que a gente foi no restaurante da Paola e o sofá ele tinha um cerzido nas poltronas, né? Algumas poltronas. E o que estava dizendo ali? Contando a história do lugar. Isso aqui tem história. A gente está recuperando, a gente precisa recuperar, né? Então, a gente está buscando pela autenticidade. É o mais limpo, é o mais higienizado possível, é o mais rico possível, o ingrediente, né, é o mais rico possível. Só que assim, ó, o que a gente pode recuperar e a gente pode mostrar a nossa identidade, porque na casa da avó a gente não recuperava, na casa da avó a gente não cuidava de novo, a gente não trazia, a gente não alvejava mais um pouco, Então, assim, a gente precisa entender isso também, né? E será que vale, eu ser a corretora de imóveis que só usa o blazer, que só usa, ou seja, qualquer outra profissão, né, minha formação originária, que eu sou advogada, eu sou, então, a advogada que só usa o blazer, e eu não tenho cuidado com pontualidade, eu não tenho cuidado com a gola desse blazer, como é que ela tá passada, eu não tenho cuidado se embaixo do braço tem bola ou não, eu não tenho cuidado com a barra da calça. Então, a gente precisa olhar pro mais básico, muitas vezes, e entender que o simples, ele não é simplório. Sim. Né? E eu falo muito pros clientes assim, simples não é simplório. Conforto não é desleixo. Eu vou andar confortável. Porque essa calça é confortável. Tá, vamos comprar uma mais adequada para tua vida e que traga a comunicação que tu precisa. Eu quero fechar com um cliente de 50 mil reais, é uma proposta de um contrato que eu tenho. Aí tá lá andando com um tênis desgrenhado, que já tem 3, 4 anos na vida da pessoa, e já podia estar doando, fazer outra pessoa feliz e comprar um tênis numa melhor condição. A gente consegue, gente, hoje tem tanta tecnologia, não quer dizer que o tênis é novo, não vai ter conforto. Então a gente começa a ir por esse lado. E aí também falar, por exemplo, né, da saúde, os dentes da pessoa, as sobrancelhas, né, seja para homens ou para as mulheres, a barba do homem. Esses tempos fui num evento e a pessoa que estava falando, né, um homem, a barba completamente mal cortada, ele tinha a barba, né, assim. Daí tu fica prestando atenção naquilo. E eu, assim, né, a imagem pra mim, eu acabo observando, e aquela barba torta, gente, e eu, assim, menina, é a sua barba, entende? Então, de encontro com o que tu tá falando, aquela frase clichê é válida ou não? A aparência importa? A aparência não importa tanto assim? Olha, ela importa. A gente precisa dizer. Então a frase ficaria: a aparência importa? Sim. Importa sim. Por mais que seja discutido muitas coisas por trás disso, com todas as cautelas e com todas as noções possíveis, né? Até porque, assim... É um delicado se falar isso, né? Porque, às vezes, as pessoas podem ter um entendimento de... Não, então ela tá querendo me dizer que eu
precisaria ter tais peças de roupa, eu não posso comprar, ou eu também não é do meu gosto comprar, esse é o melhor cabelo que eu consegui fazer, e, né? Se a gente também entende, assim, foi o melhor que eu consegui fazer, porque também eu entro nessa questão, né, de o que é possível para cada um, né? Sim. Porque isso também, Isso é muito né, não vai ser a pessoa que vai me contratar quando a gente fala isso é possível para cada um, porque realmente quem vai contratar uma consultora precisa investir. Mas quando a gente fala para várias pessoas que nos ouvem aqui, a gente precisa entender isso. Foi o melhor que eu fiz. E a gente precisa dizer, nossa, isso é incrível. Foi o melhor que eu fiz, eu coloquei intenção nisso, sabe? Foi o melhor que eu fiz. Isso que tu fala da intenção, eu acho que é bem A interessante. intenção é rico demais, porque assim, eu, por exemplo, sou de uma origem extremamente humilde, né? Extremamente humilde, e a minha mãe sempre dizia, pobre sim, e limpinho, né? Então a gente sempre diz assim, é uma casa que não tem riqueza material, mas o pátio é extremamente limpo, não tem sujeira, não tem grama por cortar. Não, olha a sensação e olha onde isso te traz. Olha para onde isso vai te levar. Quando tu determina isso, o local faz, né? O local nos faz, o meio nos faz. As pessoas, e a gente vai além, a gente vai não só se limitando à imagem, né, como um dos pilares de aparência, mas a gente vai entendendo o comportamento que isso vai nos trazer. Então, assim, Rit, digamos assim, eu sou empresária, né? Muitas vezes a gente recebe numa entrevista de emprego várias pessoas. E a gente entende quando aquela pessoa, ela fez o melhor para vir naquela entrevista de emprego. Ela penteou bem o cabelo, aquele cabelo tá super limpo, ela, né... É perceptível, eu acho. Tudo é perceptível, o olfato, né? A maneira como a mão, a unha. Como é que tá a unha? Né? Ah, não posso fazer, não vou... Não tem problema, tá bem cortada, tá bem lixada, né? Então, assim, o que eu escolhi a melhor blusa. Não fui com nenhuma com bolinha, não fui com nenhuma mão inchada. E isso, assim, a gente fala com esses pilares, mas às vezes, a gente, dentro da nossa casa, a gente tem uma gaveta cheia de pijama furado, com uma alça que caiu, não sei o quê. Ou usa as camisetas mais surradas, mais velhas, mais manchadas pra ficar dentro de casa. E dentro de casa tá quem? Então, estão as pessoas mais importantes da nossa vida. Ou pelo menos devia, né? Essa é uma questão. Esses dias eu li uma frase que eu não sei se não foi dos ditados da Ana Maria Braga, que ela disse assim: a gente errou quando a gente entregou a taça de cristal pra visita e a gente em casa toma no copo de requeijão. E faz bastante sentido. Muito. Aquela coisa do guardar pra uma ocasião pra visita, especial. gente. A visita que nunca vem, né? Sim. Olha, a visita nunca vem. A melhor toalha pra visita, o melhor sabonete quando a visita chega. Então, a gente, de novo, tá discutindo os padrões. Para os nossos avós fazia sentido isso, a gente guardar a taça para visita. Hoje a gente não faz mais. Hoje o nosso momento é viver o hoje, porque a gente não sabe se amanhã a gente não vai descobrir que tem um câncer. A gente não sabe se amanhã a gente não vai sair na rua e, sei lá, o inusitado nos encontrou, né? Eu tô lendo até aquele livro que a morte é um dia que vale a pena viver. E assim, que livro, sabe? É uma leitura muito gostosa, inclusive, indico, assim. E ela é uma médica e ela fala muito isso, né? Que ela é geriatra. E ela cuidou a vida inteira de pessoas que morrem, né? Ela fala assim que um dia que ela decidiu falar, eu cuido de pessoas que morrem. E ela traz muito essa questão. A morte é um dia que vale a pena viver. Tu imagina se hoje, pensa, acorda, se hoje eu fosse morrer, o que eu ia fazer? A gente ia viver com muito mais presença, com muito mais intenção. A gente ia escolher o lado que eu vou virar o cabelo, e eu vou virar o cabelo por esse lado porque mas eu não entendo muito de repente. Porque até isso eu ensino para as clientes, né? Se a gente vira por esse lado, se a gente faz dessa forma, se a gente vai para um evento, um casamento, uma formatura, se a gente faz preso alto ou preso baixo, o que vai comunicar? Então, todos os óticos, os códigos da semiótica e design, eu treino a cliente a isso e ensino ela como vai ser. Mas ela disse, Rit, mas a minha condição é essa. Se tu fez o melhor que tu podia, isso é pra tudo. É pra tudo, é assim, não é só pra roupa. Hoje, eu saí de casa e fiz o melhor que eu podia fazer, entreguei. Às vezes é um quê? Um 10%, né? Às vezes é uma coisa ínfima, mas eu fiz o melhor. Eu não fui uma pessoa medíocre, porque assim, quando a gente se preocupa com isso também, eu sempre falo, quando a gente se preocupa com a nossa aparência, com a nossa imagem, com a intenção que a gente tá comunicando com o mundo, a gente deixa de ser pessoas medíocres. E entender o medíocre como a média, sabe? Porque tem pessoa que vive a vida inteira fazendo a média. Sim. A média pra passar, a média, mas tá bom, mas tá na média, deu...
Gente, Vai empurrando. que sentido é esse? Por que a gente tá gastando o oxigênio do mundo, entende? E aí a Pisciana, né, gente? Pisciana já Somos entra, duas. né? Ai, gente, a Pisciana já entra na discussão mais da hermenêutica aqui, né? Porque, assim, adoro. E a gente precisa entender isso como a intenção. Então, se visse e pense... Qual que é a intenção que tu colocou aqui hoje? Hoje, e assim, outra coisa, que daí mitos que a gente pode falar também. Os mitos de, hoje, isso aqui é longa silhueta, e claro... Então, vou te perguntar, falta pouquíssimos minutos. Me diz um mito da moda que tu gostaria de desmistificar. O mito da moda, primeiro, podemos falar, o preto emagrece. Muitas pessoas perguntam, né? Eu disse assim, gente, se Essa é a mais preto clássica. emagrecesse, a gente fazia pílulas, vocês não acham? Que a indústria farmacêutica, ela já teria criado as pílulas do preto? E não, gente, o preto não emagrece, porque a gente precisa entender, primeiro, que tecido é esse? De repente, tu usa um preto que é um preto de cetim, e cetim tem brilho, Sim, né? sim. Então, assim, não vai trazer... Depende do corte também, Depende do corte. E assim, ó, como é que é o teu corpo? O que tu quer emagrecer, né? Porque, na verdade, não emagrece. A gente pode, de repente, expandir mais ou diminuir alguma coisa. Então, que corte é esse? Como que se ajusta o corpo ou não, né? E também tem a questão de ser apertado ou não esse preto, como é que tá. Então, a gente precisa entender isso. Monocromáticos emagrecem, eu posso dizer dessa forma, então, né? Posso estar toda de rosa, ou toda de azul, ou um tom sobre tom. Então, a gente tem contrastes baixos e a gente vai passar primeiro a intenção de seriedade, de mais profissionalismo, digamos assim, e também a questão de esse não expandir tanto, né, que a gente fala como emagrecer. Outra questão é essa questão eu ia falar agora antes e eu acabei esquecendo dos mitos. Mas olha só, eu tenho uns aqui que eu me lembrei. Quando tu falou em preto, eu me lembrei de uma coisa. Quando as pessoas dizem assim, vai com pretinho que não tem erro. O preto não tem erro mesmo? Tem erro, sim, tem erro. E as pessoas falam assim, o preto básico, né? Que dizem que foi a Coco Chanel que falou. Eu tenho minhas dúvidas se foi mesmo a Coco Chanel. Porque era uma mulher tão poderosa que eu não sei se ela falou exatamente essa frase, né? Porque assim, quando a gente tem a intenção do preto, eu quero vestir preto, porque eu quero trazer justamente a energia dessa cor, eu quero... Ok, tá tudo certo. E eu sempre falo para as clientes, eu desafio as clientes assim, vamos fazer assim, vamos ir pro preto nada básico. Vamos escolher o teu preto, então. Vamos escolher o preto, primeiro, se a gente entende a coloração pessoal, a gente entende se o teu preto ele pode ser mais chumbo ou mais saturado mesmo. Então, a gente vai entender... Tem várias tonalidades dentro do preto. Tem várias tonalidades dentro do preto. Assim como dos brancos, por exemplo, né? A gente, esses dias, comunicando com uma amiga da odonto, ela diz assim, Rit, eu lembrei agora, tô falando isso, da faculdade de odonto, que a gente estuda, agora eu não vou lembrar o número que ela falou, mas... X números de brancos lá que existem, Sim. né? Até pra parte do clareamento. Pra parte do clareamento e tudo isso. Então, a gente fala, pode preto ou pode branco? Gente, primeiro, qual que é a tonalidade, né? Qual que é o valor e a saturação? Porque cor acontece dessa forma. A gente tem que entender valor e saturação, que é a incidência da luz, né? Sabe que eu tenho uma impressão também, agora eu tô falando do preto, que isso é uma coisa que me pega. As pessoas, por exemplo, tenho um sapato preto e uma bolsa preta e jogo isso com tudo. Muitas vezes eu tenho a impressão que o preto pesa o visual. Pesa. E que se eu tiver usando, por exemplo, assim, eu tô usando um look todo azulzinho claro. Se eu botar uma bolsa preta e um sapato preto, me dá um desconforto nesse olhar. Agora, se eu tivesse com um sapato nude, branquinho e uma bolsa clara, então assim, não é sempre, eu não tenho nenhum, vou investir no preto. As cores mais claras também poderiam ser olhadas dessa forma, Claro, com né? certeza. E olha o que tu falou, eu coloquei um azulzinho claro, coloquei um bege, um nude ali, enfim, e eu me senti melhor. Por quê? Porque o contraste baixou, né? Então, o que o azulzinho claro ele tem? Ele tem branco, ele tem água na composição, aquarelado. Como é que é esse azul? A gente pode entrar nesse sentido e vai fazer mais sentido se a gente usar, então, uma bolsa, um calçado, então, branco ou bege, enfim. E o preto pesa, sim, né? Porque branco e preto são alto contraste, né? Então, ali digamos, se a gente colocar uma régua, no 0 tá o preto e no 30 tá o branco. A gente tem eles nas pontas, digamos, e no meio de tudo isso as cores acontecem, né? Eu coloco uma cor pura no meio, digamos, vermelho, eu tenho ela pura, e se eu jogo mais pro branco, eu tenho uma tonalidade, pro preto eu tenho outra. E aí a gente precisa entender essa questão do preto e branco sempre tá bem com tudo, ou sempre o pretinho básico vai dar certo. Se eu coloquei o meu visual lá, azul claro, como tu falou, coloquei preto no calçado e na bolsa, eu vou trazer mais dramaticidade, né? Eu vou trazer mais expressividade. E não vai trazer harmonia, né? Então, o que eu quero? Eu quero trazer harmonia ou eu quero trazer desarmonia?
né? Sim. Então a gente precisa entender isso, porque nem todo mundo que me procura, ou mesmo a gente no nosso dia a dia, a gente quer trazer harmonia, né? Não tinha pensado por esse lado, faz sentido também. E a gente precisa entender isso. Nem todo mundo quer comunicar a mesma coisa. Porque se for pra trazer harmonia, eu tenho seio grande, eu boto um colarzão grande, pronto, harmonizou. Tá, Trouxe, e o colarzão? Replicou. Outro mito, o colar grande e o brinco grande ao mesmo tempo. O que tu acha? Eu penso assim, ó. A gente precisa eleger quem é que vai vencer hoje, né? Você tem prioridades. Vamos priorizar. Então, assim, ó, se você pensa, bom, tô toda neutra, tô toda básica, tô toda, né? Vamos pensar ali, uma camiseta branca, um jeans, ou mesmo uma calça bege de alfaiataria, tô assim, e vou dramatizar com meus acessórios. Vai ser brincão e colarzão hoje? Pode, claro que pode. Ou não, eu vou deixar mediano, ou brincão e colarzão se for um evento, uma formatura, um casamento. Vai ficar um pouco demais, né? Vai ficar meio barroco a coisa. Sim. Então, assim, o que eu quero? De novo, qual que é a tua intenção? E aí a gente pergunta lá, quando a gente... você pode até dar um Google aí, essa intenção de vestir, a gente pode responder algumas coisas. Como eu vou? Para onde eu vou? Né? Por que eu vou? Porque às vezes o querer pesar é intencional. É intencional. Eu gosto da a ideia desarmonia. do colar bem grande com brinco. Não assim em todas as ocasiões, mas acho interessante também. A Iris, por exemplo, a gente vê ali como maior ícone da moda, toda colorida, né? Com seu quase 100 anos ali e toda colorida, óculos grande, cabelo baixinho, cabelo branco. Tudo max. E tudo é alto contraste pra ela. Ela quer desarmonizar. A gente já vê a Constanza Pascolato, né? Que é outro símbolo, né? Da moda. Numa outra ponta a gente tá numa outra ponta da coisa. Ela quer harmonia, ela quer baixo contraste, ela quer leveza. Então, assim, ó, qual que é a intenção? Primeiro eu preciso entender o que é importante pra ti. Camila, Rit, Maria, fulana, ciclana, beltrana. O que é importante? O que tu tá querendo, tá desejando, né? Então, hoje, Rit, pra mim é importante a minha autenticidade. É eu olhar e dizer assim, achou feminino demais? Que pena, né? Sim, eu quero falar com aquela mulher que quer o feminino, que entendeu que a força dela é o feminino, que entendeu que ser forte já cansou ela. E agora ela quer comunicar com essas pessoas, porque a gente tem espaço pra isso, e é isso que hoje a gente fica, às vezes, de repente, usando blazer demais, camisa demais, terno demais, que é tudo do guarda-roupa do masculino, né? Mocassim demais, tratorado demais. Porque a gente quer trazer essa força, mas a que custo, né? E assim, a força tá na fala. Porque primeiro a gente se veste pra ser ouvida e pra ser lembrada, né? Então, isso é o mais importante, óbvio. Só que assim, não adianta de nada se eu vou lá, abro a boca e não entrego nada. Ou a tonalidade, Sim. Às vezes eu tenho que sugerir pro meu cliente, olha, quem sabe tu procura uma fono. Ou um curso de oratória. Isso cabe a uma consultora de imagem se é a preocupação da cliente. Olha, eu tenho dificuldade. Se eu quero me sentir ouvida, né? Então, esses tempos eu indiquei para uma cliente, eu indiquei para ela um curso para que ela fizesse aula de dança e depois que ela procurasse um curso de oratória, porque era latente para ela. E por que um curso de dança, Rit? Não adianta de nada eu já indicar um curso de etiqueta ou mesmo ministrar aula de etiqueta para ela, se ela não se solta para nada. E como é que ela vai falar em público? Como é que ela vai construir isso? Como é que ela vai se posicionar? Só que ela tem tudo isso dentro dela. Ela tem essa força, só que por muito tempo, por fazer de uma certa forma, por não ser ouvida, por deixar de lado, depois eu falo, depois eu me expresso, ela foi desaprendendo a fazer aquilo, ou de repente nunca soube, mas aquilo tá lá dentro. Sim. E o meu papel é entender o que tá lá dentro, essa essência, e trazer pra fora, né? E uma aula de dança, por exemplo, é riquíssimo, porque a gente se conhece, a gente movimenta o nosso corpo, coisa que a gente às vezes não faz. Bem que vai fazer pra você. Total. Rit, agora falta assim, 3 minutinhos pra eu encerrar, mas ninguém vai me perdoar se eu trouxer uma consultora aqui e não fazer aquela perguntinha básica. Cita pra mim, o que tu acha que são 5 peças coringas no guarda-roupa? Coringas, eu não consigo elencar, mas atemporais sim, porque coringas eu preciso entender a vida da pessoa, sim. né? Então, coringa pra mim é relativo. É relativo. Então a gente precisa atemporais, tá? Calça reta, uma calça jeans reta. Tentar evitar a calça skinny, porque na verdade a calça skinny é muito comercial e nada traz de informação visual pra gente. Um calçado, né? Então, se a gente for pensar ali na questão dos calçados, hoje a gente tá falando muito dos mocassins, dos loafers, né? Então, a sapatilha que parece que tá de volta, mas a gente não tá querendo acreditar nisso, tá deixando de lado. Então, pensar num bom mocassim ou num bom calçado baixo, porque hoje em dia a gente cada vez mais usa menos salto, mas se o salto faz sentido pra você, também pode ser. E, de repente, repensa o preto. Será que preto mesmo, né? Nos acessórios.
As argolas, as pérolas, né, cada vez mais fortes, porque são atemporais. Temporal é aquela peça que ela é datada no tempo, né, então ela não se perde ali com o passar dos anos, das décadas. No vestir, também ali na roupa, a camisa, né, então essa camisa, só que desmistifique ela, não precisa ser a camisa branca, escolha a tua camisa, ou se for a camisa branca, a tua, será que não pode ter uma manga diferente, um punho diferente, um bufo, como é que vai ser essa camisa? Não é será que não vai ser uma ter camisa a sua roxa? camisa branca igual. Entende? E eu também indicaria um bom lenço, né, um bom lenço, assim, seja mais pashmina ou seja mais seda, para que a gente possa adornar mais, porque a gente só pensa assim, se vestir não adorna, né, então não pensa nesse bom acessório, nesse bom lenço. Que na verdade faz toda a diferença. Que enriquece todo e qualquer visual, né? Mas escolhe o teu, não vai ficar, porque é minha amiga, ou porque, enfim, né? Pensa no teu, constrói. Aí, às vezes, pega e baixa um Pinterest lá e começa a fazer um mood board, ou compra uma Vogue e começa a olhar e Gostei da pensar... ideia do lenço, eu não teria pensado no lenço. Eu acrescentaria uma jaqueta jeans ou uma jaqueta de couro também. Uma jaqueta também, gente, uma jaqueta também. Riti, foi um prazer imenso, a gente estourou o tempo. Poderia ficar horas aqui conversando contigo. Muito obrigada por tu ter vindo aqui dividir muito desse teu conhecimento com a gente. Obrigada, Cami. E, vamos pensar, de repente, no próximo, a gente explora mais as Vamos peças fazer uma segunda temporada. E o programa Tá em Alta de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Você acompanhou o programa Tá em Alta, comigo, Camila Cunha.